Uma mensagem de esperança. Confie em Deus e encontre paz. Talvez você tenha chegado aqui com o coração apertado, a mente cheia de dúvidas ou simplesmente exausto de carregar tantas preocupações. Quem nunca se sentiu assim? Aquele peso de pensar no que falta, no que não deu certo, nos desafios que não acabam, no amanhã que parece tão incerto. É como se a alma estivesse esgotada, como se a esperança vacilasse. Mas quero falar diretamente com você, que está sentindo isso agora, porque há uma verdade que pode mudar tudo. A paz verdadeira vem quando você entrega seu coração a Deus. Às vezes, achamos que ter fé é apenas dizer que acreditamos, mas confiar de verdade é diferente. Confiar é abrir mão do controle, é se render, é dizer: Deus, eu não sei como, mas sei que o Senhor pode. É nesse momento de entrega que você encontra alívio, um descanso que o mundo não pode oferecer. Se esta mensagem ressoar com você, quero te convidar a fazer parte de algo maior. Curta, comente, compartilhe esta palavra, porque ao fazer isso, você ajuda outras pessoas, talvez carregando os mesmos medos que você, a encontrar esperança. Escreva nos comentários: eu escolho confiar em Deus. Não precisa dizer mais nada. Deus conhece cada detalhe do que está em seu coração. Prepare-se, abra sua alma e respire fundo, porque o que vem a seguir pode ser o começo de uma nova paz. Fique até o final. Vale a pena. Escolha confiar, mesmo no caos. Vamos conversar de coração para coração, como se estivéssemos sentados juntos. Há dias em que tudo parece desabar, não é? A vida vira uma bagunça. O trabalho que não flui, as finanças que apertam, os relacionamentos que se desgastam, as orações que parecem não chegar ao céu. É como se um barulho constante tomasse conta da mente, e confiar em Deus parece quase impossível. Mas é exatamente nesses momentos, no meio da tempestade, que a confiança faz toda a diferença. Deus nunca prometeu que a vida seria livre de problemas, mas Ele prometeu estar com você em cada um deles. No Salmo 55, 22, encontramos: entregue seus cuidados ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo permaneça abalado. Que promessa incrível! Não significa que os problemas vão sumir num passe de mágica, mas que, ao entregá-los a Deus, Ele te dá força para não desmoronar. E isso muda tudo. Confiar não é um sentimento que vem naturalmente. É uma escolha. É dizer à sua alma, mesmo cansada: eu não compreendo tudo, mas acredito. Não tenho todas as respostas, mas me seguro em Deus. Estou exausto, mas sei que Ele tem um plano. Porque quando você não escolhe confiar, acaba escolhendo a ansiedade. Não há meio termo. A preocupação surge quando desviamos o olhar de Deus e fixamos os olhos nos problemas. Lembra de Pedro quando caminhou sobre as águas? Enquanto olhava para Jesus, ele flutuava. Mas no momento em que olhou para as ondas, afundou. Isso acontece conosco. E sim, você pode pensar: confiar não é tão simples assim. E não é mesmo. Soltar o controle é desafiador, mas viver com o coração ansioso e a mente sobrecarregada é muito mais difícil. Por isso, Deus te convida hoje: entregue tudo a mim, confie em mim. Esse convite é real, é profundo, é para você. Em Isaías 41:10, Deus diz: não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com minha mão forte. Isso significa que, mesmo quando você sente que está caindo, há uma mão que te segura. Mesmo quando tudo parece instável, há uma rocha firme: Deus. Quando vivemos preocupados, agimos como se tudo dependesse de nós, como se Deus não estivesse no comando. Mas quando escolhemos confiar, encontramos liberdade. Você não está mais sozinho, não depende apenas de si. Está protegido por aquele que tudo pode. Então, hoje, quero te dizer com carinho:
Está tudo bem não ter todas as respostas. Está tudo bem não controlar tudo. O que importa é saber quem está no controle. Deus. Ele não precisa que você entenda cada passo. Apenas que confie que seu plano é perfeito. Repita em seu coração: eu escolho confiar em Deus. Não sei tudo, mas confio. Não tenho tudo, mas confio. Não aguento mais, mas confio. Porque confiar em Deus é o caminho para encontrar paz em um mundo cheio de incertezas. Abra mão do controle. Vamos continuar essa conversa com sinceridade. Muitas vezes, o que nos prende não são apenas os problemas, mas nossa necessidade de controlar tudo. Queremos que a vida siga nossos planos, que as pessoas ajam como esperamos, que tudo aconteça no nosso tempo. E, quando isso não acontece, a frustração toma conta, a ansiedade cresce e o coração fica inquieto. Mas aqui está uma verdade libertadora. Tentar controlar tudo é a origem de muitas das suas preocupações. Por quê? Porque o controle total pertence a Deus, não a nós. Somos chamados a confiar, a obedecer, a caminhar com fé, não a segurar as rédeas de cada detalhe da vida. Quanto mais cedo aceitarmos isso, mais cedo encontraremos descanso. Jesus nos ensinou isso em Mateus 6,34. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta a cada dia o seu próprio desafio. Ele não disse que não haveria dificuldades, mas que não devemos carregá-las antes do tempo. Preocupar-se com o futuro é sofrer duas vezes, pelo que está acontecendo agora e pelo que talvez nem aconteça. Quando tentamos controlar tudo, vivemos em tensão constante, tentando fazer cada peça se encaixar, cada pessoa reagir como queremos, cada situação se alinhar aos nossos desejos. Mas, quando algo sai do plano, vem a decepção. Você já percebeu quantas vezes tentou forçar algo e no final, nada saiu como esperado? Isso acontece porque nem tudo está nas suas mãos. Há um plano maior, uma sabedoria divina que supera a nossa. Lembra da história de Moisés? Deus o instruiu a tocar a rocha para que saísse água, mas em outro momento pediu que ele apenas falasse com ela. Frustrado, Moisés bateu na rocha novamente, querendo fazer do seu jeito. E isso lhe custou caro. Ele não entrou na terra prometida. O que aprendemos? Tentar controlar, mesmo com boas intenções, nos desgasta. Mas quando obedecemos e entregamos o resto a Deus, algo incrível acontece. A vida começa a fluir. Não porque tudo é perfeito, mas porque paramos de lutar contra o que não controlamos. Aqui vai uma dica prática. Quando sentir aquela vontade de controlar tudo, pare. Respire fundo e ore. Senhor, isso está além de mim, mas não de ti. Entrego tudo em tuas mãos. Faça a tua vontade. Essa oração, feita com fé, tem mais poder do que qualquer plano que você possa criar. Filipenses 4, 6-7 nos lembra: não fiquem ansiosos por nada, mas em tudo, por meio de oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que transcende todo entendimento, guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus. A paz não vem quando tudo se resolve, mas quando você entrega tudo a Deus. É aí que a alma descansa, que a mente se aquieta. Se você está sentindo que as coisas estão fora do seu alcance, que nada sai como planejado, que há situações que te confundem ou te frustram, este é o momento de dizer: Senhor, eu solto. Não quero mais controlar. Confio em Ti, porque Tu vês o que eu não vejo. E Teu plano é maior que o meu. Solte, confie, descanse. Deus está agindo, mesmo quando você não percebe. A paz verdadeira vem da presença de Deus. Todo mundo quer paz, mas não aquela paz temporária, que depende de tudo estar bem. Queremos a paz profunda, aquela que permanece mesmo quando a vida está de cabeça para baixo.
mesmo quando o coração está ferido. E aqui está o segredo. A paz verdadeira não vem quando os problemas acabam, mas quando você vive com Deus ao seu lado. Muitas vezes, achamos que só teremos paz quando tudo se resolver. Quando as contas forem pagas, quando a saúde melhorar, quando os relacionamentos se consertarem, quando a tempestade passar. Mas isso é uma armadilha. Porque sempre haverá um novo desafio, uma nova preocupação, algo que abala. Se sua paz depende de circunstâncias perfeitas, ela nunca será constante. Jesus nos deu uma promessa em João 14, 27. Eu lhes dou a minha paz, que não é como o mundo dá. Não deixem que seus corações se perturbem ou tenham medo. Essa paz não depende de ter ou não ter, de tudo estar bem ou mal. Ela vem de saber que Deus está com você, que Ele vai à sua frente, que Ele te sustenta. Quando você entende isso, algo em você se firma, mesmo que o mundo ao seu redor esteja em caos. Pense em quando você era criança e tinha medo do escuro. O que fazia? Chamava seus pais, e com a voz ou a presença deles, o medo sumia. Não era a escuridão que desaparecia, era a solidão. Com Deus é assim. Sua presença não elimina os problemas, mas muda como você os enfrenta. Davi sabia disso. No Salmo 23, 4, ele escreveu: Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não disse que evitaria os vales, mas que neles Deus estaria presente. E isso era suficiente. Como alcançar essa paz? Cultivando uma conexão com Deus. Isso significa reservar tempo para orar, para ler sua palavra, para estar em sua presença. Quanto mais você se aproxima dele, mais forte fica a certeza de que não está sozinho. E, quanto mais você sente sua presença, menos espaço há para o medo. E não se preocupe em ser perfeito. Deus não exige isso. Ele quer sua sinceridade. Um coração que diga: Senhor, estou aqui, com minhas falhas, meus medos, mas te quero. Preciso da tua paz. Quando você se abre assim, o Espírito Santo começa a agir. Talvez não sinta algo grandioso, mas aos poucos você perceberá uma mudança. Menos ansiedade, menos luta, mais confiança. Essa é a paz que transcende o entendimento. A paz que te faz ficar calmo, mesmo quando ninguém entende como. Porque você sabe que não está sozinho. Você sabe que há um refúgio seguro: Deus. Então, não busque a paz nas circunstâncias. Busque-a na presença dele. Confie, descanse e viva a paz que só Ele pode dar. Fé é confiar no plano de Deus, não no seu. Aqui está uma verdade que pode ser difícil, mas é libertadora. Ter fé não significa que tudo vai sair como você quer, mas como Deus sabe que deve ser. E essa diferença faz toda a mudança. Muitas vezes, nos frustramos porque Deus não age do jeito que esperamos. Mas a verdadeira fé é confiar mesmo quando o caminho é desconhecido, mesmo quando o plano dele não faz sentido para você. Fé verdadeira envolve incerteza. Não é ter todas as respostas, é caminhar mesmo sem ver o fim. É doloroso, claro, porque queremos que Deus explique tudo, que nos poupe do sofrimento, que mostre o final desde o começo. Mas, se Ele fizesse isso, não precisaríamos de fé. Seríamos apenas espectadores, não parceiros de uma relação com Ele. Hebreus 11. Define isso claramente. A fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. É acreditar que Deus está agindo, mesmo quando tudo parece errado. É confiar, mesmo na dor. É segurar firme, mesmo sem resultados visíveis. Essa é a fé que move montanhas. E saiba disso, Deus ouve cada oração, mas Ele não responde sempre como queremos. Às vezes é um sim, às vezes um não, e muitas vezes um espere. E todas essas respostas são amor, porque Deus não te dá o que você deseja, mas o que você precisa para crescer. Pense na história de Marta e Maria,
quando Lázaro morreu. Elas chamaram Jesus, mas ele demorou. Quando chegou, Lázaro já estava morto. Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes fazemos essa reclamação? Deus, se o Senhor tivesse agido antes, isso não teria acontecido. Mas Jesus tinha um plano maior. Não apenas curar Lázaro, mas ressuscitá-lo, mostrando um poder além do que elas imaginavam. O mesmo acontece com você. Quando parece que Deus está atrasado, Ele está, na verdade, preparando algo maior. O que você vê como silêncio é Deus trabalhando em seu caráter, em sua fé, em seu propósito. Ele não quer apenas resolver seu problema, quer transformar sua vida. Romanos 8:28 nos garante: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até as dores, as perdas, as frustrações. Tudo isso, nas mãos de Deus, pode te moldar, te fortalecer, te aproximar dele. Então, se você está em um momento de perguntas sem respostas, de planos quebrados, de orações que parecem não funcionar, não desista. Fé não é entender tudo, é confiar naquele que sabe tudo. E, se ele permitiu, é porque há um propósito maior, mesmo que você ainda não veja. Diga hoje: Senhor, não entendo, mas confio. Essa escolha te liberta da preocupação, porque sua paz não está no resultado, mas na presença de Deus no caminho. A oração transforma você. Primeiro, quando oramos, muitas vezes esperamos que o mundo ao nosso redor mude. E Deus pode fazer isso. Ele tem poder para abrir caminhos, curar, transformar situações num instante. Mas aqui está uma verdade poderosa. Quando você ora, a primeira coisa que muda é você. Sua perspectiva, seu coração, sua força. Tudo isso se transforma na oração sincera, aquela que vem do fundo da alma, cheia de verdade e entrega. Na oração, Deus trabalha em você. Ele ajusta sua visão, acalma suas emoções, renova sua coragem. Você começa a enxergar os desafios com os olhos dele, a enfrentar o medo com fé, a tomar decisões com sabedoria. E isso é mais poderoso do que qualquer mudança externa, porque um coração transformado pode enfrentar qualquer tempestade. Jesus nos mostrou isso no Getsêmani. Sabendo o que enfrentaria na cruz, ele orou: Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Lucas 22:42. Naquela oração, ele expressou sua angústia, mas também sua entrega. A situação não mudou. A cruz ainda veio. Mas Jesus mudou. Ele saiu fortalecido, pronto para cumprir o plano do Pai. Sua paz cresceu. Sua confiança se firmou. O mesmo pode acontecer com você. Talvez você ore para que o problema suma, para que tudo volte ao normal. Mas Deus pode estar usando essa oração para te moldar, para te tornar mais resiliente, mais humilde, mais dependente dele. Cada vez que você ora, algo acontece, mesmo que não veja imediatamente. A oração não é só para pedir, é para alinhar sua alma com Deus, para trocar sua carga por sua paz. Filipenses 4:6-7 reforça isso. Não se preocupem com nada. Em vez disso, orem sobre tudo. Digam a Deus o que precisam e agradeçam por tudo que Ele fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede tudo o que podemos entender. A paz vem na oração, não necessariamente na solução. Ela protege seu coração e sua mente, te dando força para seguir. Então, se você está orando e parece que nada muda, não pare. Continue. Deus está te transformando por dentro. E, muitas vezes, quando Ele termina esse trabalho interno, as coisas externas também começam a se ajeitar. Mas o primeiro milagre é sempre no coração. Da próxima vez que a ansiedade bater, não corra para soluções humanas. Corra para Deus. Fale com Ele. Chore se precisar. Seja honesto. Fique em sua presença até sentir a calma voltar.
E quando isso acontecer, você verá que algo em você mudou. Você está mais forte, mais confiante, mais em paz. Esse é o poder da oração. Ela te renova, te restaura, te prepara. Preocupação. Não resolve, confiança. Transforma. Chegamos ao cerne desta mensagem. A preocupação nunca resolveu nada, mas a confiança em Deus muda tudo. É fácil dizer, pare de se preocupar, mas todos sabemos como é difícil desligar a mente e acalmar o coração. A preocupação é como uma corrente. Ela te prende, te cansa, te faz sentir impotente. Mas a confiança em Deus é como asas. Ela te eleva, te dá clareza, te guia. Pense nisso. Cada vez que você se preocupa, está tentando carregar o futuro sozinho. Mas o futuro não é seu para carregar. É de Deus. Ele já conhece cada detalhe, cada obstáculo, cada vitória que está por vir. Quando você confia, entrega a Ele não apenas seus problemas, mas também suas incertezas. E ao fazer isso, você encontra algo que a preocupação nunca te dará: esperança. Mateus 11:28 a 20:10 nos convida. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, porque é suave, e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo: pare de carregar tudo sozinho. Venha a mim, eu te dou descanso. Não porque os problemas vão desaparecer, mas porque você os enfrentará com ele. Como fazer isso na prática? Quando a ansiedade vier, pause. Respire. Ore algo simples. Senhor, estou sobrecarregado, mas confio em Ti. Toma este peso. Depois, pegue uma promessa da Bíblia, como Isaías 41:10 ou Salmo 23, e guarde-a no coração. Medite nela, declare-a, porque a palavra de Deus tem poder para acalmar sua alma e fortalecer sua fé. Hoje, escolha confiar. Em vez de alimentar a preocupação, alimente sua fé. Ore, louve, confie. Cada vez que você faz isso, está tirando o poder da ansiedade e entregando-o a Deus. E Ele nunca te decepciona. A fé é um caminho, não um destino. A fé não é algo que você conquista e pronto. É uma jornada, um caminho que você percorre dia após dia. Haverá momentos de clareza, onde Deus parece tão perto, e momentos de dúvida, onde Ele parece distante. Mas saiba, Deus nunca está longe. Ele está com você em cada passo, mesmo quando você não o sente. Fé não é nunca ter dúvidas ou medos. Até os gigantes da Bíblia enfrentaram isso. Abraão questionou, Davi lamentou, Jesus sentiu angústia. Fé é escolher confiar, mesmo com dúvidas. É dizer, Senhor, não vejo o caminho, mas sei que estás comigo. É essa escolha que te faz crescer. Cada vez que você confia, em vez de se preocupar, sua fé se fortalece. Cada vez que entrega seus fardos a Deus, sua alma se renova. E, nessa jornada, você se torna mais parecido com aquele que Deus criou você para ser. Então, não desista se o caminho parecer longo. Fé é sobre progresso, não perfeição. Como diz 2 Coríntios 5:7, andamos por fé, não por vista. Caminhe, mesmo sem ver tudo. Confie, mesmo sem entender tudo. Deus está contigo. Deus age no silêncio. Uma das coisas mais difíceis é lidar com o silêncio de Deus. Oramos, esperamos respostas rápidas, sinais claros. Mas às vezes, o que recebemos é silêncio. E isso pode fazer você pensar que Deus não ouviu, que Ele não se importa. Mas aqui está a verdade. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê. Pense em José. Ele teve um sonho de Deus, mas enfrentou anos de traição, escravidão e prisão. Parecia que Deus estava em silêncio, mas na verdade, Deus o estava moldando, posicionando para o momento certo. Quando chegou a hora, José saiu da prisão para o palácio. O silêncio era parte do plano. O mesmo acontece com você. Se você está em um momento de silêncio, confie.
Deus está alinhando coisas que você não vê, preparando você para o próximo capítulo. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem seu tempo determinado. O tempo de Deus é perfeito, mesmo quando é diferente do seu. Continue orando, continue confiando. Deus está agindo, mesmo no silêncio. Viva para Deus, não para os outros. Muitas vezes, carregamos o peso de querer agradar a todos. Buscamos aprovação, aceitação, validação. Mas essa busca pode virar uma prisão. Porque não importa o quanto você tente, nunca agradará a todos. Sempre haverá críticas, julgamentos, mal-entendidos. E, se você vive para a aprovação dos outros, nunca encontrará paz. A liberdade vem quando você vive para agradar a Deus. Gálatas 1:10 pergunta: busco agradar a homens ou a Deus? Quando você escolhe agradar a Deus, sua vida ganha propósito. Você não vive mais para as opiniões alheias, mas para a voz do Espírito. E isso te liberta. Jesus enfrentou rejeição e crítica, mas nunca mudou sua missão para agradar a multidão. Ele viveu para a vontade do Pai. E, como seguidor dele, esse deve ser seu foco. Se você está cansado de tentar agradar a todos, diga: Senhor, quero viver para ti. Que tua aprovação me baste. Quando você faz isso, respira mais leve, caminha com mais paz, porque a carga de agradar a todos é pesada, mas o jugo de Deus é suave. Sua identidade está em Deus, não nas circunstâncias. Vamos fechar com uma verdade que transforma. O que você vive não define quem você é. As lutas, as quedas, as perdas, as palavras duras que outros jogaram sobre você. Nada disso determina seu valor ou seu futuro. Sua identidade está no que Deus diz sobre você. Muitas vezes, nos definimos pela dor. Sou o que falhou. Sou o que foi abandonado. Sou o que nunca consegue. Mas isso é uma mentira. Deus diz outra coisa. Em Efésios 2:10, lemos: somos criação de Deus, feitos em Cristo Jesus para realizar boas obras, preparadas de antemão por Ele. Você não é um erro. Você é obra de Deus, com um propósito eterno. Nada do que você enfrenta anula esse plano. O que te acontece é temporário, mas o que Deus diz é eterno. A dor vai passar, a tempestade vai acabar, mas o amor de Deus por você, seu chamado, sua escolha, isso nunca muda. Romanos 8:37 afirma: em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é vencedor, não porque não enfrenta batalhas, mas porque elas não te definem. Então, pare de se perguntar: por que isso está acontecendo? E comece a declarar: sou quem Deus diz que sou. Ele diz que você é amado, valioso, chamado, perdoado. Quando o inimigo tentar te lembrar de seus erros, lembre-o do que Deus declarou. Sua história não termina na dor, termina na restauração. Levante a cabeça, confie. O que está por vir é maior do que o que passou. Quando as vozes ao seu redor, ou até mesmo a voz dentro de você, tentarem te convencer de que você é menos, volte-se para as promessas de Deus. Em Isaías 43:1, ele diz: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você não é apenas mais um na multidão. Você é conhecido, escolhido e guardado por Deus. Ele te chama pelo nome, e esse nome carrega um propósito que nenhuma circunstância pode apagar. As cicatrizes que você carrega não são marcas de derrota, mas testemunhos de que você sobreviveu. Cada batalha que você enfrentou é uma prova de que Deus está contigo, te sustentando, mesmo quando você não via. Em 2 Coríntios 4:8-9, está escrito: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Sua história está sendo escrita por um Deus que transforma cinzas em beleza. Isaías 60:1-3. Então,
Hoje, escolha acreditar na verdade de Deus sobre você. Não deixe que as circunstâncias gritem mais alto que a voz do Criador. Declare com fé: eu sou quem Deus diz que sou. Minha identidade está nele, e meu futuro está seguro em suas mãos. Caminhe com confiança, sabendo que o autor da sua história já escreveu um final de vitória. Você não é definido pelo que perdeu, mas pelo que Deus te deu. Uma nova vida, um novo propósito, uma nova esperança, um chamado à confiança. Hoje, te convido a fazer uma escolha: confiar em Deus. Não amanhã, não quando tudo melhorar, mas agora. Diga: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender, mesmo sem controlar. Essa escolha traz paz, esperança, liberdade. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe-a. Escreva nos comentários: eu escolho confiar em Deus. Ao fazer isso, você leva esperança a outros que precisam tanto quanto você. Que a paz de Deus, que vai além do entendimento, guarde seu coração hoje e sempre. Amém. Você chegou até aqui com o coração aberto, sentindo cada palavra, não é? Não pare agora. Clique no vídeo ao lado, no card, e deixe essa esperança continuar aquecendo sua alma. Tem mais uma mensagem especial esperando por você. É só um clique.